Prepare a pipoca porque você vai assistir de camarote a derrocada dos bancos brasileiros. Olá, eu sou o Paulo Wesley, analista de investimentos CNPIT. Seja bem-vindo ao canal da Austros. Vamos falar sobre essa decisão aqui do Flávio Dino, do grande ministro Flávio Dino, do enorme ministro Flávio Dino, que no dia de ontem resolveu dar uma canetada decretando a morte financeira dos bancos brasileiros. Isso é muito grave e vamos dar aqui os detalhes sobre essa decisão dele. Ele tomou uma decisão no dia de ontem que interfere diretamente o mercado financeiro brasileiro como um todo. Nós podemos estar vendo aqui o início da derrocada do mercado financeiro brasileiro em geral, tá? Não é alarmismo não, é realmente um fato que pode cada vez mais se confirmar, né? À medida que novas ações serão tomadas pelo STF a respeito disso. Bom, basicamente para quem não está acompanhando, os Estados Unidos, através da lei Magnitsky, impôs sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Vocês sabem disso. O problema, a questão é que a esquerda, a mídia em geral, está distorcendo os fatos sobre o que de fato acontece através dessa lei. Muita gente falando na internet, de forma errada, que os Estados Unidos querem mandar e querem impor leis ao Brasil. Isso é falso, isso é mentira, isso é uma falácia. Como é que funciona essa lei? Essa lei, a lei Magnitsky, ela vai sobre as empresas americanas. E ela diz que empresas americanas ou empresas e pessoas que tenham contato, que tenham negócios com empresas americanas, não podem ter contato com as pessoas que fazem parte da lista de sancionados. Dentre eles, mais recentemente, Alexandre de Moraes. Então, não é que os Estados Unidos querem impor qualquer lei ao Brasil. Ele está impondo essa lei, que já existe há um bom tempo, às empresas americanas. Então, se você quer manter contato com uma empresa americana, você não pode manter contato com alguém que está na lista de sancionados. Simples assim. A questão é que o mercado financeiro mundial ele é interligado. Os bancos brasileiros, as instituições financeiras brasileiras têm negócios com empresas americanas. Alguns até têm filiais no mercado americano, nos Estados Unidos. E dependem de todo o sistema americano, inclusive o sistema SWIFT, para poder fazer os seus negócios, as suas transações. Porém, agora, na base da canetada, pelo desespero dele, o grande ministro Flávio Dino está, na base da canetada, da assinatura, do chamegão, tentando impor que os bancos brasileiros não obedeçam essa lei. Ora, o banco brasileiro não tem que obedecer essa lei. Quem está obedecendo a lei são os bancos americanos. O banco brasileiro que quiser ter contato com o mercado americano, aí sim precisa seguir a lei do mercado americano, se ele quer operar no mercado americano. Então nós temos aqui dois cenários possíveis, O primeiro deles é que os bancos não vão obedecer aqui o STF e podem sofrer multas aqui no Brasil ou até mesmo o risco de prisão de alguns dirigentes dos bancos. Então é interessante ver, a situação que o pessoal da Faria Lima se colocou, defendendo Lula, batendo palma aí para todo esse avanço da esquerda, esse retorno, batendo palma para o STF, se colocaram numa situação bem complicada agora. A segunda alternativa seria os bancos aceitarem, acatarem ali a decisão do STF, não cancelarem as contas do Alexandre de Moraes, por exemplo, continuarem tendo contato ali com o Alexandre de Moraes, mantendo como correntista, como cliente, ao passo que vão receber duras penas do mercado americano, do governo americano. A primeira seriam as multas. Outros bancos ao redor do mundo já fizeram isso, de manter pessoas sancionadas como clientes, tomaram multas bilionárias. Então seria o primeiro passo ali que o governo americano tomaria. O segundo, seria o pior de todos, seria a exclusão dos bancos brasileiros do sistema SWIFT, que é um sistema internacional de pagamentos. Embora a sede do sistema SWIFT esteja na Europa, mas quem realmente manda e gerencia tudo ali, quem dá as cartas são os Estados Unidos. Então os bancos brasileiros saindo do sistema SWIFT praticamente inviabiliza qualquer transação internacional. Por exemplo, uma empresa brasileira que vai exportar algum produto ao exterior. O Brasil, você sabe, vive basicamente de exportações do agronegócio. Então, uma grande empresa, quando for exportar, se o banco brasileiro que faz essa transação de câmbio não estiver no sistema SWIFT, ele não consegue fazer essa transação, essa negociação
para aquele cliente. Então, as empresas brasileiras não conseguiriam exportar e importar, porque os bancos, repito, que fazem a transação de câmbio estariam desplugados do sistema SWIFT. Até mesmo as bandeiras de cartões de crédito, as principais Visa e Mastercard, ficariam proibidas de operar com os bancos brasileiros. Então imagina você indo em alguma loja, um supermercado, tentando passar o seu cartão de débito ou de crédito da Visa e Mastercard e sendo negado, simplesmente não funcionando mais. Então, para retomar aqui a questão do Flávio Dino, né, nessa ordem dele, ele diz o seguinte, que é necessário uma autorização expressa da Corte, ou seja, do STF, para que as transações e as operações sejam canceladas. Então, basicamente, se o banco brasileiro quiser encerrar a conta do Alexandre de Moraes, tem que pedir a bênção e pedir por favor ao STF. E você tem alguma dúvida de que o STF vai negar esse cancelamento de conta? Então agora os bancos estão numa sinuca de bico. O pessoal da Faria Lima que fez o L está numa sinuca de bico. Ou eles tomam uma multa bilionária do governo americano, ou eles não atendem o STF e correm um risco também de tomar multa no Brasil e também até ser preso ali, algum dirigente ser preso, porque vocês duvidam que o STF vai até as últimas consequências, vai estar sempre dobrando a aposta. Então nós podemos estar vendo agora, a partir de hoje, a derrocada do sistema financeiro brasileiro, meus amigos. Não é alarme demais, não é alarde nenhum que eu estou fazendo, é realmente o desenrolar dos fatos ali. Olha só que interessante, né? Bancos brasileiros no dia de hoje. O Bradesco aqui caindo mais de 3%, 3,5% praticamente ali de queda. Nós temos o Itaú também sofrendo as ações, caindo 3,29%. Temos o Banco do Brasil, que já vinha sofrendo recentemente, né? Se nós olharmos aqui, recentemente ele teve uma queda muito grande ali por causa de um relatório ruim, trimestral. Deu uma recuperada, mas voltou a cair agora. Então, só no dia de hoje, caindo mais de 4%. Nesse momento, nós temos também até bancos pequenos, né? Mas são bancos também, como o Inter, caindo ali mais de 3% somente hoje. Santander, 2,5% praticamente de queda. E temos ali o BTG Pactual com quase 4% de queda nesse momento. E vocês sabem que os bancos têm um peso muito forte no índice Bovespa. Então, o índice Bovespa, para quem não sabe, é uma cesta de ações, as principais ações. E cada ação tem um peso diferente nesse cálculo, né, nesse índice. Então, os bancos são importantíssimos, fazem parte desse índice e tem um percentual grande ali que influencia. Então, pelos bancos estarem caindo, nós temos também essa queda do Ibovespa aqui, atualizando agora, mais de 2% de queda do Ibovespa por conta dos bancos caindo. E é só o começo, né? A medida foi tomada ontem, o impacto já foi sentido hoje, já é sentido agora aqui no mercado financeiro, né, nos bancos. E eu penso que se nada for feito, se nada for mudado ao longo dos próximos dias, continuaremos também tendo esse tipo de cenário para os bancos brasileiros. Consequentemente, o que o mercado inteiro, o mercado financeiro está observando, né? Ora, está cada vez mais impossível e inviável investir em ações brasileiras. Então, o pessoal estrangeiro está retirando dinheiro do Brasil. E esse cenário deve permanecer à medida que novas medidas, né, do STF prejudicando as empresas brasileiras continuam acontecendo. Então, cada vez mais os estrangeiros tirando dinheiro do Brasil. Isso faz com que a bolsa caia, porque estão vendendo as ações, né, para poder tirar o dinheiro, ao mesmo tempo que eles vão repatriar o dinheiro para a Europa, para os Estados Unidos. Então eles precisam trocar o papelzinho colorido chamado de real pelo dinheiro que realmente vale, que é o dólar. Isso pode trazer um aumento no dólar também. O dólar hoje subindo bastante ali, chegou a bater quase 1% de alta, né, o dólar futuro. Então podemos ter agora nos próximos dias um cenário um pouco mais para cima do dólar e a bolsa em queda, né? Vamos ver até onde vai esse movimento. Agora, o mais interessante, voltando aqui à decisão do enorme ministro Flávio Dino, é de que, ao mesmo tempo que ele usa a falácia de que os Estados Unidos querem impor uma lei dele, dos Estados Unidos, no Brasil, ao mesmo tempo que ele diz isso, a narrativa é essa, ao mesmo tempo ele cria ali, através dessa decisão de ontem, ele cria ali um movimento inverso, ou seja, ele, do Brasil, quer ditar as regras do que uma empresa americana deve ou não fazer. Então olha só a inversão de valores, né?
Ao mesmo tempo que ele diz que os Estados Unidos não pode impor uma lei sobre o Brasil, ele, dando um rabisco lá no papel, ele quer impor uma decisão sobre empresas americanas também. Eu não duvido nada que esse seja o próximo ministro, né, a entrar na lista de sanções da Lei Magnitsky, tá? Não deve demorar muito. Eu acho até que ele está passando e furando a fila, porque até então se imaginava que os próximos seriam ali Gilmar Mendes e o Barroso, né? Mas aparentemente o Dino pode furar a fila com essa decisão dele. E enquanto o Senado brasileiro, enquanto o Congresso, né, a Câmara e o Senado, o Congresso como um todo, não tomaram uma medida para frear esses abusos do STF e do governo federal, nós estamos caminhando a ritmos largos e rápidos, né, a passos largos, um ritmo rápido, em direção à Venezuela, infelizmente. E cada vez mais o Brasil está se alinhando ao eixo do mal, a Rússia, a China e várias outras ditaduras do mundo inteiro. Então temos que ficar alertas a isso, porque toda essa questão econômica, o aumento de impostos, o aumento de gastos, furando o teto ali dos gastos públicos, né? E agora essa questão aqui também, tudo isso me parece muito orquestrado para um devido fim, que é o quê? Quebrar o país como um todo e se estabelecer aqui um regime no estilo Venezuela, no estilo Coreia do Norte. Esperamos que isso não aconteça, esperamos que o Congresso se mexa e faça alguma coisa para evitar isso. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.